Ação de teste, Lucas, fala, Lucas tá achando que tá em casa. faz um joia, Lucas. Joia. Beleza. Nossa, caralho. Beleza. Atualmente. Você tá, Calma. Calma. você tá num jogo de Champions. É um debate, cada um tem que falar, Tudo né? bem. Eu acho que o Alan Patrick, ele atenta nessa briga. Mas que nem, no meu caso, eu prefiro o Arrascaeta. Formando tão Futebol bem. é fase, irmão. Fase do Rodrigo é Se péssimo. o futebol for por fase, então a gente vai ter que começar a convocar um monte de cara no futebol brasileiro que tá performando Tá bem. bom, pode Em convocar, 2020, eu acho que Thiago tá Galhardo certo. Cala a titular. boca, deixa eu falar, não quebra meu raciocínio. Fala rapaziada, quem tá falando é o Renato, trazendo mais vídeo pro canal Rivalizando e dessa vez um estilo de vídeo muito diferente do que a gente tá acostumado. Então já deixa o like, se inscreve no canal, segue todas as nossas redes sociais que agora a gente tá muito ativo lá no TikTok e estamos fazendo uns vídeos muito da hora aqui pra vocês, fechou? O vídeo de hoje, como vocês já viram, é um vídeo de debate, então fica aí pra assistir que tem muita coisa polêmica e muita coisa legal pra todo mundo acompanhar, porque aqui vocês sabem, né, aqui só tem falador de bosta e a coisa que vocês mais gostam de ver é falador de bosta na internet. Então acompanha nosso vídeo, é isso, tamo juntos. Minha afirmação é a seguinte: Rodrigo, pelo futebol jogado atualmente, não merece ir pra Copa do Mundo. Beleza. A primeira pergunta que eu faço pra você quando a gente começa esse assunto é: quem você acha que ele deve ir no lugar dele? Temos vários jogadores, como eu já citei em algumas discussões contigo. O jogador Kevin, que agora foi pro Fulham, estava no Shakhtar. Acho que ele é um jogador que vem evoluindo bastante. E caso permaneça jogando esse futebol, todo esse futebol, ano que vem acho que ele sim é um cara capaz de estar na Copa do Mundo pelo Brasil. Tá, vamos lá. Você quer então pegar um jogador que tá criando casca no futebol europeu contra um cara que já tem experiência de Champions League, de La Liga, de Copa do Mundo, inclusive, apesar de não ter feito uma grande Copa do Mundo em 22, mas ele já foi. Com um cara que tá praticamente chegando agora no futebol europeu, tava jogando no futebol ucraniano escondido. Se a gente falar aqui que a gente assistia o Kevin jogar pelo Shakhtar, a gente vai estar mentindo. Eu tô mentindo? Não tá mentindo. Você não tá mentindo. Então é um cara que chegou agora numa Premier League, que ele tem que se adaptar a esse estilo de competição. E eu acho que agora não é período do Ancelotti fazer testes. Agora ele tem que realmente convocar quem tá pronto e quem merece. Por exemplo, você pode me citar outros nomes que merecem mais que o Kevin e que talvez estejam jogando mais que o Rodrigo. Mas no momento eu acho que o Kevin não é um nome para entrar no lugar do Rodrigo na seleção. E aí eu não falo isso nem só por futebol jogado. Acho que o Kevin é um bom jogador e acho que pro futuro talvez ele seja uma opção. Mas eu acho que pra Copa do ano que vem, não. Inclusive vejo outras alternativas que também não deveriam entrar no lugar do Rodrigo, que estão à frente dele, como é o caso do Martinelli, como é o caso, por exemplo, talvez do Samuel Lino. Não acho que eles devem ser convocados, mas eu acho que eles estão muito à frente do Kevin na hora dessa convocação. Dito isso, pra mim o Rodrigo tem que estar na seleção brasileira na próxima Copa. Tudo bem, eu não concordo contigo, mas se for pra falar sobre idade, não é querendo comparar, mas o Pelé também foi pra seleção muito novo. Então, mas aí eu não tô falando de idade Não, aqui. tudo bem, deixa eu terminar o meu argumento aqui. E acho que também tem outras alternativas além do Kevin, tem o Antony, tem como você citou aí também o Martinelli, eu acho que são dois nomes que estão à frente do Por exemplo, Rodrigo atualmente. Você Calma. tá num jogo de Champions. É um debate, cada um tem que falar, Tudo né, bem, irmão? mas a gente tá num jogo de Champions. Numas quartas de final. Quem que você prefere no teu time? Atualmente? O Rodrigo ou o Martinelli? Atualmente? Atualmente. Rodrigo Martinelli não. Gabriel Martinelli, que inclusive fez gol ontem no jogo da Champions. Ele faz um gol a cada 15 jogos. E continua fazendo gol. Você O acha o Rodrigo Martinelli não. melhor que o Rodrigo? Eu acho o Martinelli... Você Atualmente, acha o não, Martinelli não, mais não. técnico que o Rodrigo? Atualmente eu acho que ele cabe mais na seleção do que o Rodrigo. Cara, inacreditável, mano. Inclusive, eu tenho outra opinião polêmica. Eu acho que o Rodrigo, desde o Santos, não é tudo isso. Mas é porque você é um doente, aí é por isso que você acha isso. tudo bem. Se o Rodrigo não fosse tudo isso, o Real Madrid não Que pagaria eu 45 saiba, milhões de no euros. debate não é permitido insultar os adversários. Então o problema é teu. O problema é teu. Se tu tá sentindo Então insultado, continua com essa sua foda-se. opinião de idiota, opinião O de que eu acho merda. é o seguinte, se o Rodrigo não fosse tudo isso, ele não seria comprado por 45 milhões de euros, ele não performaria como ele performou, ele não ajudaria o Real Madrid a chegar numa decisão de Champions, na qual ele já chegou, já decidiu e já foi, ele já foi convocado para a seleção logo cedo, já herdou a camisa 10, que um dia foi do Pelé e era do Neymar. Então, ou seja, A decadência, não tem como a gente comparar, porque pra você o teu time não tem ídolo, né? A decadência. Aí é com decadência. certeza. Mas, tipo assim, a grande questão é, se o Rodrigo não fosse um cara pronto, o Rodrigo já não estaria no Real Madrid, ele não teria confiança do Ancelotti. E agora, como o Xabi Alonso tá tendo essa incógnita, tudo bem, acho que o Rodrigo não tá performando tão Futebol bem. é fase, irmão.
fase do Rodrigo é se péssima. o futebol for por fase, então a gente vai ter que começar a convocar um monte de cara no futebol brasileiro que tá performando Tá bem. bom, pode Em convocar, 2020, eu acho que o tá Thiago Galhardo certo. tinha que ter sido convocado Que porque Thiago de fase ele tá tinha bom, que mas ele continuar. foi convocado. Não, mas ele foi convocado, mas ele jogou, não performou bem e também não tinha que voltar depois. Eu Tudo nem acho bem, que tinha que ser então, não, convocado naquela não, época. não, eu acho que deveria ter sido convocado no futebol que ele apresentou naquele momento. Mas atualmente, realmente, não cabe ao Thiago Galhardo estar na seleção brasileira. Então, mas aí você quer tentar me convencer que para o Brasil ser campeão, hexacampeão do mundo, você acha que você prefere um cara que acabou de chegar a uma Premier League ou um cara que marca de 15 em 15 jogos, que nem é titular do Arsenal, para um lugar de um cara já consolidado no futebol europeu? E o Antony? Qual o seu argumento pra criticar Cara, o Antony? o Antony, eu acho tipo assim, o Antony joga pela esquerda, é um jogador canhoto com características diferentes do Rodrigo. Não, a gente improvisa ali, cara. Não, tudo bem, mas só que tipo assim, se você quer convocar um ponta, você precisa de jogadores com características diferentes, seja na ponta, seja no meio. O Rodrigo é um cara que joga na esquerda, joga no meio e joga na direita. O Antony não tem a característica de jogar pela esquerda, muito menos por dentro. Então a gente precisa de jogadores com essas valências, características que podem fazer com que ele desempenhe mais posições. O Rodrigo é um cara desse, que é um cara coringa. O Rafinha é um cara desse, que é um cara coringa. O Antony não é um cara coringa, então acho que ele não disputa com o Rodrigo e com o Rafinha, por exemplo. Ele já disputa ali com o Luiz Henrique para aquele lado, com o Estevão, que inclusive tá muito atrás também, o Antony. Não tem como a gente deixar de convocar o Estevão e o Luiz Henrique convocar o Antony. Você concorda comigo? Não. Então você é louco, viado. O tempo acabou de terminar, entendeu? Eu só queria que você terminasse seu argumento. Acabou o tempo. Pô, mas eu quase não falei, viado. O problema Mas é eu teu. não, mano, eu Bora tinha pro muita próximo. coisa pra falar, velho. A minha afirmação é: o Alan Patrick é o melhor meia do futebol brasileiro. Cara, aí eu preciso entender, mas ele é um melhor meia no quê? Qual é as virtudes que você coloca que você fala assim, o Alan Patrick é o melhor meia? Por questão No de geral passe, mesmo, no técnica? camisa 10, nas aptidões necessárias para um camisa 10, nas valências necessárias para um camisa 10, para um meia armador, para mim, o Alan Patrick é o melhor. Na frente de Arrascaeta, de Garro, de Ganso, de qualquer outro jogador. É que é complicado, porque pra mim, um meia atacante realmente, ele precisa ter o passe, a técnica apurada, só que principalmente pro futebol que é hoje em dia, é muito importante que um meia também saiba pisar na área. E eu acredito que o Alan Patrick, em alguns momentos em jogos do Inter, falta um pouco disso nele. Aí, por N fatores, pode ser por uma estratégia do Roger, de não querer que o Alan Patrick pise muito na área, que ele seja mais esse meia da construção. Por exemplo, pra mim, eu acho que o Alan Patrick, ele atenta nessa briga. Mas que nem, no meu caso, eu prefiro o Arrascaeta. Porque eu acho que o Arrascaeta, ele consegue te entregar o que o Alan Patrick entrega, além de ser um finalizador melhor do que o Alan Patrick. O Arrascaeta é aquele jogador que ele vai pisar na área, ele vai te machucar, ele vai fazer. O Alan Patrick, em alguns momentos, como eu disse, não sei se é por conta de estratégia do Roger, ou até por uma falta de confiança nele, porque o Inter não vem num bom momento. Eu acho que é mais por uma questão física. Eu concordo que o Arrascaeta é o melhor finalizador, só que a grande questão para mim eu acho que o Arrascaeta depende muito mais de um time, de um coletivo excelente do que o Alan Patrick. O Alan Patrick, para mim, ele é o tipo de meia que tem a capacidade de melhorar um coletivo, porque ele sabe muito bem lidar com o ritmo do jogo, influenciar no ritmo do jogo, articular a equipe, entender o espaço, entender o tempo do jogo. Eu acho que ele é um especialista nisso. Não acho que o Arrascaeta tem tanto essa característica, como o Ganso tem, por exemplo, falando do outro. Eu não acho que o Arrascaeta tem essa característica. Eu acho que ele é um jogador de terço final, de finalização, de último passe, de jogar entre linhas, mas não de digitar o ritmo de um jogo, de influenciar a equipe. Acho que nisso, para mim, o Alan Patrick é melhor. Então, sim, o Alan, como eu disse, eu acho que o Alan Patrick entra nessa briga. Só que quando a gente fala o Arrascaeta é melhor entre linhas, é por conta muito do estilo hoje do Flamengo. Mas, por exemplo, em anos em que o Flamengo não foi tão bem, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, 2023. Com o elenco que o Flamengo tinha, o ano de 2023 do Flamengo foi muito abaixo. O Flamengo não ganhou títulos. Para um time de investimento do Flamengo não ter ganho título é algo, podemos dizer, um vexame. Sim. E o Arrascaeta, mesmo com o Flamengo tendo ele sendo ruim, foi o melhor jogador do time. Mas não teve nenhum desempenho excepcional. Não teve Longe nenhum- disso. Sim, só que numa temporada em que o time foi mal, quem se sobressaiu foi ele. É que é muito complicado porque o Arrascaeta chega no Flamengo em 2019. Você teve um Gabigol com temporada de mais de 40 gols. Você teve um Bruno Henrique com temporada de mais de 40 gols. Só que o Arrascaeta, ele era peça essencial. Não, concordo. É só você ver o desempenho do Flamengo. O Flamengo, a gente entra no consenso que é o melhor elenco do Brasil. Por Sim. uma distância ali considerável. interessante. Ok. Tira o Arrascaeta do time do Flamengo, o time do Flamengo perde muito ainda. Perde muito. Mas, por Como exemplo, o do Inter perde com o Alan Patrick. Só que eu acho que isso o Inter perde mostra. mais. Mas isso mostra como o Flamengo, mesmo com um time
muito melhor que o do Inter, ainda sente muito a falta do Arrascaeta. Então, só que o porque time ele do Flamengo, faz- por ser muito bom, depende menos do Arrascaeta. Em 2019, por exemplo, que era um grande time, você tinha um jogador como o Gerson que dava ritmo ao jogo, o do Everton Ribeiro, que é um preparador de jogadas, talvez um dos melhores do futebol brasileiro nos últimos anos, especialista nisso, apesar de não ter tantas participações em gols. O Alan Patrick nunca teve tantos jogadores assim à sua disposição, à sua volta. Ele sempre foi o cara que tinha que pisar na área. Ele sempre foi exigido disso, pisar Sim. na área, porque não tinha outro jogador para fazer isso, de dar ritmo, Sim. porque não tinha outro jogador para fazer isso, Mas de aí- trazer a bola da defesa pro ataque, porque não tinha outro jogador Sim. para fazer isso. Ele sempre ficou sobrecarregado num time do Inter que nunca teve um elenco como o Flamengo teve. E o Flamengo tem elenco forte desde 2019. Realmente. O Alan Patrick nunca teve tanto Só que material humano à aí, sua disposição. O que eu trago é o seguinte: o Arrascaeta não fazia esse papel, como você falou, porque ele não era necessário E dele. eu acho que ele não tem capacidade Mas, para fazer isso como o Alan Patrick. Ai, então, não, realmente. Eu concordo nessa- muito com uma frase do Marcelo Beckler que ele disse: o Arrascaeta é um jogador de jogadas e não de jogos. Para mim, essa é a síntese do Arrascaeta. É um jogador de momentos. Quando a bola chega no pé dele, ele vai resolver com um passe, com uma jogada, com um drible curto, com uma finalização de fora da área. O Alan Patrick é um jogador que dita ritmo de jogo. Sim, nesse influencia o time. seu argumento, realmente, de ditar o ritmo do jogo, eu até acho que o Alan Patrick realmente é melhor que o Arrascaeta. Só que pra mim, hoje, pra você ser um camisa 10, não basta só você conseguir ditar o ritmo do jogo, como eu falei. Você também Não, tem que concordo. pisar na área. Concordo. Hoje, se você ir nos principais times europeus, os meias não ficam só hoje restritos necessariamente a só controlar o jogo. Hoje eles têm que pisar na área. E nisso, pra mim, a distância entre o Arrascaeta pisando na área e o Alan Patrick é maior do que o Alan Patrick em ditar o ritmo do que o Arrascaeta ditando o ritmo. Esse, pra mim, é o ponto que me faz afirmar que o Arrascaeta é um melhor camisa 10. Talvez seja. Eu acho que o Alan eu Patrick- concordo que essa distância seja maior, mas pra mim, a influência no Como time, meia. a influência que tem no Certo. time, um jogador com a capacidade do Alan Patrick é maior que a influência que tem no time um jogador como o Arrascaeta, com a capacidade de finalização e de definição de jogada do Arrascaeta. Porque aí você tá defendendo que pra você um meia ideal. Tem que vamos dizer influenciar assim, mais no time, nos- do que mais ser do só um que finalizador. o finalizador. Não que o Arrascaeta seja só isso, obviamente. Sim. Então, eu não acho que o que você falou é totalmente loucura, porque no argumento que você trouxe, realmente o Alan Patrick é um organizador de jogadas melhor que o Arrascaeta. Só que no que eu vejo como... Acabou? Isso foi um debate Porra, bom. boa discussão, Não teve viado. xingamento, não teve alteração de voz. Não. A minha afirmação é a seguinte: o Corinthians é o maior time do estado de São Paulo. Pô, irmão, não sei nem como é que eu começo, porque, de verdade, eu como corintiano tenho consciência de que isso não é verdade. Bom, vou começar aqui com os argumentos básicos. Quem tem mais Libertadores, quem tem mais Mundial, quem tem mais Brasileirão, o Santos tem mais Brasileirão. Mano, Primeiro, não existem preciso de muitas muito, camadas não preciso sobre de muito. existem muitas camadas sobre esse assunto. Primeiro que o mundo não é só Libertadores, já começa por aí. E segundo que eu discordo da concepção do futebol brasileiro, dos jornalistas brasileiros, das torcidas brasileiras, do time Só por título. de uma forma geral, que o Santos tem 8 brasileiros. Para mim, o Campeonato Brasileiro começou em 1971. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O Santos não tem 8 campeonatos brasileiros, na minha opinião. tem quantos então? Tem 2. Os que ganhou. Dois? Dois. Santos tem 2 campeonatos brasileiros? Sim, tem 6, contando os antes, mas para mim o que importa é o 2, porque, na minha opinião, tem que existir um critério objetivo para definir Então quais o Palmeiras times são o Palmeiras campeões. também não tem 12. Não, para mim não. Beleza. Eu acho que existe uma importância gigantesca em valorizar os títulos que o Santos ganhou no passado, que o Palmeiras ganhou no passado, porque mostra a força desses times, mas eu acho que tem que existir uma divisão entre o que é o Campeonato Brasileiro pós-71, o que é o Campeonato Brasileiro, Copa Pistão, Copa Roberto Gomes Pedrosa, antes de 71. Mas seguindo com isso. É Relâmpago McQueen o bagulho, Não porra? é foda, de onde tirei Copa Pistão? Copa Pistão, caralho. Hã? Vai, Não, fala, vou fala. recomeçar, Não, vou fala, não tem essa. Fala, irmão. Fala, irmão. Vai cortar isso aí, velho. Tá bom, vai cortar. Vai, Lucas. Tá bom, posso falar? Ó, só pelo Santos eu já posso cortar o mal pela raiz aqui. Cala a boca, deixa eu falar, não quebra meu raciocínio. O Santos é muito maior que o Corinthians, pelos motivos de... Teve o maior jogador da história, que é o Pelé, tudo bem? Chill. Mas eu não terminei de falar. Caralho, irmão, cara. deixa eu falar. Eu não terminei Deixa de eu Não falar. terminei de falar. Teve Nem o maior artilheiro da seleção brasileira e o segundo, Neymar e Pelé, e, consequentemente, é muito maior que o Corinthians internacionalmente. Tá bom, agora debate comigo. Ele peidou, cagão. Não volta não, Eu não sei nem onde acabou. eu tava, viado. Acabou.
A minha afirmação é a seguinte: o Corinthians é o maior time do estado de São Paulo. Eu vou cortar o mal pela raiz aqui. Eu vou ter que citar os argumentos mais básicos, mas que pra mim já são suficientes. O Santos tem mais Libertadores, o São Paulo tem mais Libertadores, o Palmeiras tem mais Libertadores. O Santos tem Você a acha o mesma. Palmeiras maior que o Corinthians? Não acho maior que o Corinthians, eu acho que Mas o Palmeiras tem mais Libertadores. tem mais Libertadores, mas não é maior. Deixa eu citar os meus outros argumentos. Santos e São Paulo são maiores que o Corinthians. O Palmeiras ali a gente pode ter outro debate ali depois. O Santos tem mais Libertadores, tem mais Brasileirão, tem um Brasileirão a mais. Tem muito mais história que o Corinthians em relação a jogadores. Teve os 2 maiores artilheiros da história da seleção, Neymar e Pelé. E eu acho que isso aí já é o suficiente para argumentar contra você. Primeiro que eu discordo da métrica utilizada para definir a grandeza de um time. Eu não acho que só título importe, que só Libertadores E o importe. Santos parou uma guerra. Tudo bem, mas não acho. Mas enfim, é uma discussão histórica. Agora, o Corinthians, para mim, nos quesitos mais importantes, que são torcida e importância para o futebol brasileiro, nesses quesitos, não que o Corinthians seja o time mais importante para a história da formação do futebol brasileiro, mas principalmente no quesito torcida e impacto nacional, o Corinthians é maior que o Santos. Primeiro, no quesito de títulos, Campeonato Brasileiro. Não acho que o Santos tenha mais que o Corinthians. Quanto você acha que são 100 mesmo? 2. Porque para mim o Campeonato Brasileiro começou em 71 e isso não é desvalorizar o que veio antes, mas eu acho que tem que existir um critério objetivo para definir quais times são campeões do quê. O Brasileirão começou em 71, mas a gente tem que valorizar a Taça Brasil e a Roberto Gomes Pedrosa que vieram antes, porque esses campeonatos, esses títulos, apesar de não serem campeonatos brasileiros, mostram a força e a grandeza dos times que a venceram. Tudo bem, só que para mim tem que existir uma distinção clara do que é um do que é outro. E por conta disso, o Corinthians é o maior campeão brasileiro entre Santos, São Paulo e Corinthians. Acho até que o Palmeiras já passou, não sei se o Palmeiras já passou. Então, por conta disso, mesmo no quesito títulos, não acho que o Corinthians esteja em desvantagem a não ser Libertadores. Só que futebol não é só Libertadores, o Corinthians é o campeão mundial. O Corinthians é o maior campeão mundial do estado de São Paulo, porque, pra mim, o campeonato mundial começou em 2000, antes era um campeonato intercontinental e não um campeonato mundial, não tem como um campeonato mundial. Eu vou ter que te atropelar depois dessa. Ele realmente falou que o Corinthians é o maior campeão mundial do estado de São Paulo. Eu acho, vou refrescar sua memória. Quantos títulos mundiais o São Paulo tem? Ganhou em 2005. Beleza, e o Santos? Tem nenhum. Nenhum! E o Corinthians? Tem 2. E o Palmeiras? Me explica uma coisa. Me explica uma coisa. O Santos tem quantos mundiais? 2. Por quê? Como que um time pode ganhar um mundial que é disputado entre 2 continentes? O mundo tem 2 continentes? Irmão. O Rio-São Paulo é campeonato brasileiro? Irmão, o mundo muda. Que afirmação vaga é essa, cara? Pô, eu sei que o mundo muda, mas o formato a definição de mundo continua sendo o globo terrestre inteiro. O formato do campeonato mundial muda e já mudou diversas vezes. Atualmente até outro formato do que o Corinthians. O amigo de fora, ele falou da FIFA. A FIFA o amigo de fora é o caralho. A FIFA tem interesses políticos em fazer média com torcida. Não é porque a FIFA falou que tá certo. Pra mim, é muito evidente. Rapaziada, tem que botar o alerta de choro, né? Pra mim, é muito evidente. Campeonato mundial tem que ser disputado entre todos os continentes. A partir do momento que é só entre 2 continentes, não é um campeonato mundial. E isso não é desvalorizar o que o Pelé ganhou, o que o Zico ganhou, o que o Renato Gaúcho ganhou com o Grêmio. Não, a gente tem que dar importância pra esses campeonatos. Só que não tem como colocar no mesmo bolo do que o Corinthians ganhou em 2012, por exemplo, ou do que o Corinthians ganhou em 2000. A discussão é com ele ou com o cara? Ixi, Fala aí. Bom, agora que eu já citei o Santos, vamos pro São Paulo. Eu não sei da onde você tirou que o São Paulo não tem Mundial. Não, tem Mundial. Não, tem você falou, não é verdade. Mas o São Paulo tem 3. Não acho, mas tem. Tá bom, e os argumentos que você tá me dando é que o Mundial não é disputado só por 2 continentes. Isso. Irmão, eu acho que foi o que eu já falei, o formato do Campeonato Mundial já mudou diversas vezes. Inclusive, atualmente, é um campeonato gigantesco com... Quantas? 48? Não sei. O último campeonato mundial teve não sei quantas equipes, e eu acho que, cara, você tem que se conformar que continua sendo mundial mesmo mudando os formatos. Então, na minha opinião, o São Paulo tem 3, o Corinthians tem 2, o Santos tem 2 e o Palmeiras tem 0. No caso do São Paulo, acho que é até mais fácil porque, mesmo no quesito títulos, tirando o Libertadores, e mesmo que coloque o Mundial aí, o Corinthians tem mais Campeonato Paulista, tem mais Campeonato Brasileiro, tem mais torcida, tem mais Copa do Brasil, e de novo, o Corinthians é
o maior carrasco do São Paulo na história do futebol brasileiro. Tudo bem, isso acho que você concorda. Concordo que o Isso Corinthians... pra mim é importante, o confronto direto é importante. O Corinthians leva vantagem no confronto direto contra o Santos e contra o São Paulo é um atropelo. O Corinthians tem mais vitórias em todos os estádios, em todos os campeonatos. Beleza. É uma freguesia gigantesca, não, Não, ganhava tudo na bem, arena há 1000 anos. com isso aí eu concordo E contigo. acho que isso impacta na sim, com questão. certeza. E, inclusive, eu vou até falar uma opinião minha. Eu acho que no Brasil, o Corinthians é maior que Santos e São Paulo. Que Palmeiras talvez não, porque o Palmeiras é o maior campeão do Brasileirão, tem bastante Copa do Brasil. Do Brasil, eu acho que o Santos e o São Paulo são maior que o Corinthians. No Brasil, o Corinthians é maior que Santos e São Paulo. Pra mim Eu acho que não tem que existir essa distinção, é uma coisa só, é o mesmo clube. O impacto nacional influencia nas conquistas internacionais, só que pra mim é uma coisa só, e seja nacionalmente, seja Não é uma coisa internacionalmente. só, irmão. O Corinthians é o único clube reconhecido internacionalmente por ter lutado contra uma ditadura. O único não, mas o único no futebol brasileiro. O Corinthians começou um movimento contra uma ditadura. Isso pra mim é mais importante do que ganhar um título, uma taça que fica na estante, esquecida. Tudo bem, Pra mim mas isso é mais se a importante. gente for falar sobre questão extracampo, questão Mas o política, extracampo influencia. tudo bem, influencia. Mas a gente também pode citar, então, quando o Santos parou uma guerra. Mas o Santos não parou uma guerra. Tá bom, então me explica. A guerra, Porque o a Santos guerra era em não- outra região, muito longe do jogo, e foi uma mentira do governo nigeriano, salvo engano, Eles interromperam a guerra pro Santos. pra Nigéria receber o Santos, mas a guerra não parou, isso é uma mentira histórica. Aí vocês pesquisem e cheguem à conclusão. Não é vocês vão mentira, ser eu já vi historiador. vídeos que comprovam isso. Não, Você tá não, errado. é uma fake news. O Santos não parou uma guerra, nem o Pelé, e isso não é Eu demérito. O Santos é um gigante, o Pelé é o maior da história, só que ele não parou uma guerra, tá tudo bem. Então, não se tem o problema. Santos é gigante, o Pelé é o maior da história, o que faz o Santos ser menor que o Corinthians? Tem menos títulos, tem menos O torcida. Santos não tem menos título que o tem Corinthians, tem menos cara. brasileiro, tem menos Copa do Brasil, tem menos paulista, tem menos mundial. Menos Mundial! Tem menos mundial. Menos Libertadores! Não, menos Libertadores não, eu não sou maluco também. Menos Brasileirão e menos Mundial o Santos não tem. Eu Menos. entendo que é muito polêmico isso de o Brasileirão começou em 81, mas pra mim isso é muito claro, tem que existir um critério pra definir Se que é o quê? torcida significasse grandeza, o Flamengo seria o maior clube do Brasil. Não acho que é um absurdo falar que o Eu Flamengo acho que é um o maior time absurdo, do porque Brasil. pra mim o São Paulo tá na frente do Flamengo. Pra mim, Eu acho que dá uma deixa eu importância falar muito meu grande à ranking, torcida. meu top 5. São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Agora eu quero Fala ser. de novo, porque eu viajei. São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras. Oh, calma. São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que são esses 5 aí, mas eu só inverteria a ordem. Pra mim é Flamengo é ou maior? Corinthians ou Flamengo, e depois, em segundo, ou Corinthians ou Flamengo, aí São Paulo, Santos e Palmeiras. Eu acho que já temos o suficiente, né, gente? Esse cara aqui, que eu sempre achei que era uma pessoa inteligente, ele perdeu pontos comigo. Se perdeu no personagem, né? Se perdeu no personagem. Ó, rapidinho. Pra mim, o corintiano que duvida do Corinthians ser mais. É um fato. Você do é um Corinthians ser cara maior que o menos Palmeiras, corintiano que eu não é um conheço. corintiano de verdade, só isso que eu quero dizer. O cara que não se denomina corintiano, maloqueiro e sofredor, pra Eu mim não não me é denomino corintiano. isso, cara. Você não é corintiano, maloqueiro e sofredor. Você, eu sou maloqueiro, corintiano. Não, tô zoando. Mas esse cara falou que prefere futebol no geral do que o Corinthians. Eu gosto mais. Ai, cara. Que preferiria ver uma Champions League do que o Corinthians. Não, isso aí você não tá afirmando. Você não tá. eu não Você disse falou isso. Não disse isso. Comenta quem tá. Corintiano. Você vai defender o Corinthians, é porque esse corintiano é um falso corintiano. Pelo amor de Com Deus. certeza, eu só sou realista, eu quero ser comentarista e não clubista. Eu sou realista. Nossa, foi jantada agora. Agora se defende, por favor. Eu vou embora. É isso, Fala, rapaziada. rapaziada, Deixa tamo o like, se inscreve, coloca nos comentários quem vocês acham que teve a opinião mais absurda e com quem vocês concordam. E tamo junto, até a próxima.